Olá, pessoal, bem-vindos a mais esta explanação. Hoje a gente vai direto ao ponto para desmistificar uma coisa que gera muita dúvida e, vamos ser sinceros, até um certo receio. O momento exato em que a mediunidade surge, a famosa eclosão. Nosso objetivo aqui é tirar todo aquele estigma do medo e também fugir daquela armadilha perigosa do ego espiritual. Tudo isso nos baseando em fontes super sólidas sobre o tema. Vamos juntos entender como essa faculdade desperta e se organiza na prática? Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto, vamos passar por 5 pontos. O significado real da eclusão, os fatores orgânico e moral, os desafios ali bem no comecinho, qual é o papel da casa espírita nisso tudo e fechamos falando de prece e irradiação mental. Então, começando pela seção 1, o significado da eclosão. Para começar do básico, o que significa essa palavra? Eclusão quer dizer literalmente desabrochar, sabe? Abrir-se. Nas nossas fontes, esse termo marca justamente aquele iniciozinho da comunicação mediúnica de forma ostensiva. É quando a coisa toda fica evidente, inegável. Sabe aquela sensibilidade que estava ali quietinha, latente? Pois é, ela de repente vira uma janela escancarada para a dimensão espiritual. E aqui tem um ponto que a gente precisa deixar muito claro para desmistificar de vez esse assunto. A mediunidade é só um instrumento, uma ferramenta neutra. Ter uma mediunidade ostensiva não é, de jeito nenhum, um troféu de evolução moral ou intelectual, tá? Na verdade, é bem oposto. Muitas vezes, ela vem como uma ferramenta de trabalho intenso, até como uma aprovação, para ajudar a pessoa no seu próprio autoaperfeiçoamento e no resgate de questões de vidas passadas. Ou seja, é puro trabalho, não é privilégio nenhum. Seguindo em frente, seção 2, os fatores orgânico e moral. Pessoal, é absolutamente crucial entender essa dualidade da mediunidade. Pensa assim, de um lado, a gente tem o fator orgânico, que é como se fosse o hardware de um computador. O corpo físico precisa ter uma organização sensitiva específica para isso acontecer, algo que já foi moldado antes pelo perispírito. Do outro lado, entra o fator moral, que seria o nosso software. É a base moral, os valores, que vão ditar como esse equipamento todo vai ser usado. Olha só que percepção genial do Allan Kardec que a nossa fonte traz. Ele diz que a fiação biológica, digamos assim, para a mediunidade, não tem nada a ver com a moral da pessoa. Qualquer um pode nascer com esse equipamento pronto. Mas, e esse é o grande pulo do gato, a qualidade das conexões que vão ser feitas, as companhias invisíveis que vão ser atraídas, aí sim, isso depende 100% da bagagem moral de quem está operando a ferramenta. A máquina é livre, mas o uso que se faz dela define os seus frutos. Entrando agora na seção 3, desafios iniciais e perturbações. Vamos ser bem realistas aqui. O começo desse processo quase nunca é um mar de rosas. As fontes deixam bem claro que é uma fase de muita turbulência. A pessoa pode sentir desconfortos físicos esquisitos, uma montanha-russa emocional, aquela instabilidade psicológica mesmo. E por causa dessa bagunça toda no início, somada à falta de vigilância, é super comum o iniciante acabar sintonizando com espíritos de vibração mais pesada, ou espíritos meio levianos que ainda estão muito apegados às sensações da vida material. É por isso que o controle nocional tem que entrar em cena urgente. Sem esse pé no chão, é muito fácil a pessoa se deslumbrar. É a famosa armadilha da fascinação. Imagina a situação, a pessoa descobre uma dimensão inteira nova. É de explodir a cabeça, né? O entusiasmo vai lá no teto. Mas é exatamente aí que mora o perigo de achar que qualquer voz que vem do invisível traz verdades absolutas. O senso crítico não pode tirar férias de jeito nenhum. E isso nos leva à seção 4, o papel da casa espírita. Tem um erro clássico que precisa ser evitado a todo custo. Ir direto por uma mesa mediúnica prática, sem estudar antes, é uma péssima ideia. As fontes são categóricas nisso. É uma questão de bom senso e, principalmente, de segurança psíquica. Ninguém entra num laboratório complexo sem saber a teoria primeiro, concorda? Com a mediunidade é a exata mesma coisa. Então, como a casa espírita ajuda nesse momento? Ela funciona ali como um misto de hospital e escola. O caminho seguro é ir passo a passo. Primeiro, a pessoa é acolhida com o diálogo fraterno e recebe aquele reequilíbrio com o passe. Depois entra a água fluidificada e a recomendação de fazer o evangelho no lar para manter a harmonia em casa. E aí vem o passo de ouro, a integração nos grupos de estudo, porque é o conhecimento, gente, que vai construir as defesas que esse iniciante tanto precisa. Tem um lembrete profundo do Emmanuel que consolida essa visão.
Ele aponta que a força mediúnica, por mais intensa que seja, não serve para construir nada se não vier acompanhada de educação e de caridade. Ou seja, fenômeno só por fenômeno é completamente vazio. Para ter alguma utilidade real no progresso espiritual, exige transformação moral e amor como alicerces. Chegamos na nossa última parte, seção 5, prece e irradiação mental. Para fechar o nosso raciocínio, as fontes trazem essa diferença muito interessante que ajuda a entender como a gente pode agir de forma segura. Traçando uma linha clara aqui, a prece é aquela conexão vertical, direto com o Criador, com o plano superior. Já a irradiação mental é uma ação da nossa vontade. É aquela capacidade de focar e emitir energias, fluidos e pensamentos bons para alguém. Ambas se complementam de um jeito incrível. E o mais fascinante disso tudo é que todo mundo tem essa ferramenta na mente. Não precisa ter mediunidade ostensiva ativa, não precisa entrar em transe formal, nada disso. Qualquer pessoa pode mentalizar alguém que está doente, ou até uma causa gigante como a paz no mundo, e mandar vibrações de saúde e harmonia. É uma prática super acessível e muito segura. A nossa vontade, quando focada no bem, é uma usina poderosa de energia. Encerrando a nossa explanação de hoje, deixamos esse pensamento provocativo no ar. Depois que a mediunidade desponta, depois que o equipamento orgânico está lá, ativo, para onde ele vai apontar? A direção certa depende única e exclusivamente da bússola moral e da reforma íntima de cada indivíduo. É um convite tanto para a gente refletir sobre a nossa própria jornada e responsabilidade. Um abraço a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro de estudos.